Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de números inteiros e sequências. Vamos ver em situações do cotidiano o uso desses números com sinais positivo ou negativo. De acordo com a situação, nós vamos entender quando usá-los. Vamos mostrar outras representações dos números e vamos principalmente ter o entendimento de um número negativo, ter esse primeiro contato e sabermos quais situações de cotidiano nós podemos aplicar esse entendimento de numeração negativa. Então é isso, começamos aí com os números inteiros e temos algumas situações aqui do cotidiano, como por exemplo, uma matéria de um jornal onde relata que na cidade de Santa Catarina os termômetros marcam temperaturas mínimas de 5 graus centígrados e que devido aos ventos causa uma sensação térmica que pode chegar a menos 17 graus. Em outro destaque aqui no jornal, mostra um jogo de futebol onde um dos times marca 7 gols, porém sofre 9 gols, obtendo um saldo de gols igual a menos 2. Como eu falei, a presença de números positivos e também a presença de números negativos. Temos outras situações, como por exemplo, o nosso calendário, mostrando os diversos números, aqui a presença de números positivos, né? Vemos aqui uma representação de uma venda, né? Onde uma camisa está sendo vendida por um preço, né? De R$35. Esse valor, que é um valor monetário, né? Ele apresenta aqui uma característica, né? O símbolo de reais, o R maiúsculo com cifrão. E aí a presença da vírgula, né? Também temos aqui as duas casas decimais depois da vírgula, representando aí valores referentes a dinheiro, né? Temos aqui a representação do globo, mostrando que 3/4 da superfície da Terra são cobertos por água. Então aqui a presença do número aqui fracionário, né? Um número sobre o outro, essa barra de divisão aí, né? O número está aqui muito pequeno. Então vou escrever o número aqui maior, né? Aqui diz que 3/4 da superfície da Terra são cobertos por água. Essa representação aqui pode ser ainda também dessa maneira, né? Ela pode aparecer assim, ó. Esta barrinha que está aqui na horizontal pode vir inclinadinha desse jeito aqui, ó. E aí são os mesmos, representam o mesmo número, né? Apenas a forma de escrever que está diferente. No cálculo, né, na hora de usar esse número para um cálculo, é mais comum usar dessa forma, porque facilita mais o cálculo, né? Bom, então são situações em que os números já conhecidos, né, por nós, eles vêm acompanhados de um sinal de mais ou de menos, né? Como por exemplo, um número mais 10 e o número menos 3, né? Essa é um questionário aí já para nós fazermos esse primeiro contato, né? Ele diz, a sugestão é que converse com seus colegas sobre as seguintes questões e depois registre as respostas no caderno. Bom, vocês podem dar uma pausa, pegar o caderno e tentar, né, na verdade, responder as questões. Daí depois você volta, dá play no vídeo, porque aí eu vou responder com vocês. Bom, a primeira pergunta é: qual nome é dado ao número 3, né? 3/4, como eu mostrei, né? Deixa eu escrever ele aqui maior. 3/4, que é a mesma coisa que 3/4. E a outra pergunta é: e ao número 28,50 ou 28,5, 28,50, né? Esses dois números apareceram nos exemplos anteriores, né? O 3/4 foi apresentado lá no exemplo do planeta Terra, né? 3/4 do planeta
submerso por água. Este número, como eu disse anteriormente, né, tem exemplo de resposta. Por que exemplo? Porque você pode escrever da sua maneira, né? Desde que você diga que esse número ele é uma fração ou ele é um número fracionário. Uma outra maneira de falar esse número, por isso que é só um exemplo aí, é chamar esse número de racional. Racional porque ele vem do conjunto dos números racionais. Aí eu posso colocamos aqui um ponto e vírgula e dizemos que esse número aqui, o 28,50, né? Ele é um número decimal ou um número na forma decimal. Números decimais são números que apresentam a vírgula, né? Então, quando nós colocamos aqui 28,50, esse zero aqui pode até ser eliminado. Mas, como estamos tratando de valores, né? Aqui é um preço, né? Então é mais comum se usar depois da vírgula as duas casas decimais. Por isso que permanece aqui 28,50. É uma forma mais correta, já que estamos falando de preço, né? A segunda pergunta é: o que indica o número natural 1 quando aparece em primeiro andar, né? Por exemplo, se existe uma situação em que você entra no elevador e aperta lá o botão de primeiro andar, né? O que esse número 1 aqui, quando ele aparece com essa simbologia, né? Que simbologia eu estou falando? Essa bolinha aqui em cima, né? Na parte onde ficam os expoentes, né? Esse aqui é o número 1, mas quando ele recebe esta bolinha aqui, né? Ele passa a ter a informação adicional, ele passa a representar ordem, né? Então tá aqui, ó. A resposta, ele é uma ordenação ou uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? É o caso de você ter, por exemplo, uma fila, né? Primeira posição, segundo, terceiro. Então, para representar essa ordem, né? Se usa essa bolinha aqui em cima. Olha, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. A terceira pergunta: qual é o sexto? Ó, você vê que aqui a bolinha aparecendo, eu já vou ler não como 6, eu vou ler como sexto, né? Sexto. Qual o sexto mês do ano? E aí você já faz essa ligação aí, sabendo que são 12 meses, você sabe que junho é o mês 6, ou o sexto mês. Quarta questão é: o que diferencia uma medida de temperatura com o sinal mais, né? Com o sinal mais, se a temperatura aparece com o sinal de mais, né? De uma medida de temperatura com o sinal de menos, né? Ou seja, qual é a diferença de uma temperatura que aparece uma com o sinal de mais e a outra com o sinal de menos? Então, uma resposta é que as medidas de temperatura com o sinal de mais são medidas acima de 0 graus centígrados, ou seja, são medidas positivas. Para quem ainda não, né, caso você ainda não tenha o conhecimento dessa simbologia aqui, olha, veja, eu tinha falado que essa bolinha aqui em cima, ela representa, só ela representa a ideia de ordem, né? Posição, ordem. Quando aqui nós colocamos esse C maiúsculo, aí essa bolinha ela já não é mais do número, né? Ela passa a pertencer a essa letra aqui, né? Essa letra eu vou dar um destaque aqui, ó. A bolinha ela não é mais do número, ela é da letra e ela deixa de representar a ideia de ordem para representar a ideia de temperatura. Independente se a temperatura é negativa, né? Ou se é uma temperatura positiva, né? Então, como eu havia dito até aqui, as que têm um sinal de mais, né? Como por exemplo, vou dizer aqui uma medida, né? Olha, muito comum essa medida no nosso dia, né? No dia a dia, 30 graus, olha, mais 30 graus centígrados, né? Essa é uma medida positiva, né? São valores positivos, valores acima do zero, certo? Já as que apresentam medidas, que vou colocar um ponto e vírgula aqui para dar um exemplo, as que apresentam um sinal negativo são medidas abaixo de zero, são medidas negativas, certo? Menos
menos, vamos dizer aí, uma temperatura bem baixa, que, né, você pode ter um exemplo, né, que nós não temos temperatura aqui abaixo de zero, uma temperatura que eu posso representar de um congelador, né, vamos supor aqui que eu tenha menos 6 graus, menos 6, a bolinha aqui ela vai me dizer, essa bolinha eu vou ler ela como graus, né, agora, não é a ordem, aqui é graus centígrados, ok? Então tem aí duas temperaturas. Quem não tem o conhecimento, né, eu estou já adiantando, justamente para mostrar que no dia a dia há a necessidade de aprender sobre isso. Então estou fazendo essa apresentação e nós vamos entrar nos detalhes dessa explicação. A quinta questão é como foi obtido o saldo de gols do time de Altos. Altos é uma cidade lá de Santa Catarina, né? Foi dito que, né, o time, né, tinha marcado 7 gols, né? Porém tinha sofrido 9 gols. Bom, então, como resposta, nós podemos dizer que, subtraindo o número de gols sofridos do número de gols marcados, neste caso, o saldo é menos 2, aí a presença do número negativo. Pois o time marcou 2 gols a menos do que os gols que sofreu. Tá? O time marca, né? Ele tem um saldo aí, ele marcou 7 gols, porém ele sofreu. Quando a gente diz que sofreu, essa ideia essa ideia negativa, ela recebe o sinal negativo. Então ele sofreu, né, 9 gols. Né? Sofreu 9 gols. Então nós, arrumando esse cálculo aqui, se ele marcou 7, porém eu vou aqui subtrair os que ele sofreu, né? 7 menos 9 eu vou ter menos 2. Esse é o meu saldo de gols. Eu marquei 2 gols a menos do que os que eu sofri. Correto? Então essas situações elas mostram a necessidade de nós conhecermos os números positivos e os negativos e como efetuar esses cálculos, né? Como identificar, como representar, como calcular, né? Então há a necessidade de conhecer este conjunto, esses números. E por isso, né, eu coloco aqui essa imagem, né, de uma pessoa se equilibrando entre o menos e mais, né? Ou seja, o que eu quero passar é a ideia de que é preciso você ter esse conhecimento. Então começamos explorando a ideia de número positivo e número negativo. Acompanhar alguns exemplos, situações do cotidiano, nas quais usamos números positivos, números negativos e o zero. Então são mais outros exemplos ainda para reforçar essa ideia, né? Começar a abrir a mente para o entendimento da presença do número negativo, do número positivo e do zero. Muito importante, né? Muito importante a presença do zero. Eu vou aproveitar essa imagem aqui para mostrar o seguinte. Você vê que do lado esquerdo da imagem, isso aqui é intencional, essa imagem, do lado esquerdo eu tenho o negativo representado pelo vermelho. Do lado direito eu tenho o positivo aqui representado pelo verde, né? E essas cores são muito usadas. Aqui no lugar do verde, algumas vezes aparece o azul. E no meio, né? No meio, nós temos aqui um ponto de equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio, vocês vão ver que ele vai se referir ao valor zero. Então, os exemplos, vocês vão ter muito isso. Um zero, né? Um número zero no meio. Do lado esquerdo desse zero, vocês vão ver números, valores negativos. E do lado direito, valores positivos. Então, essa ideia é a ideia central. Essa imagem é, assim, uma excelente imagem para fixar, né? Manter na cabeça e já gravar essa ideia de uma separação, né? De um ponto central que separa negativos e positivos, e o ponto central é esse zero. Começamos aí mostrando, né, a questão de altitude, né? O exemplo da altitude, né? Onde nós também podemos passar essa ideia de um zero para separar valores negativos de valores positivos, né? Voltando aqui à imagem anterior, esse exemplo aqui nós temos
uma representação na horizontal, né? Porém, eu aproveito para dizer que essa minha ideia, quando eu vou trabalhar ela na vertical, eu vou passar aqui um traço aqui, ó, não ficou muito reto, mas vamos dizer que isso aqui fosse um traço reto para cima. Eu vou colocar uma seta para cima, vou colocar uma seta para baixo, e agora vou colocar aqui, vou dividir mais ou menos no meio, vou dizer que aqui é o meu zero, certo? Quando eu ponho um zero aqui, tudo que está aqui para cima do zero será positivo e tudo que estiver representado aqui abaixo do zero será negativo. É a mesma ideia dessa imagem aqui, né? Um zero central, apenas é porque agora está na vertical, ou seja, é a reta, né? Essa reta que é aqui na imagem, ela está representada por essa tábua aqui, né? Uma espécie de tábua, uma prancha, né? Vamos dizer assim, é uma prancha. Aqui ela está na vertical, então está aí o zero no meio, acima positivo, abaixo negativo, né? Ok? Agora sim, né, nós vamos aqui para um exemplo do cotidiano para falar de altitude. É muito importante entender de altitude, porque aí você começa a já poder ver um noticiário e ver aquela notícia e aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, né? Quando você escuta falar de altitude, gente, a referência para altitudes é o nível do mar, certo? De uma forma global, isso é um entendimento global. Então eu vou destacar aqui o nível do mar, ele será o nosso ponto zero, certo? Então o meu nível do mar, naquela minha reta, né, que eu acabei de mostrar, o meu nível do mar, né, será aqui o meu ponto zero. Vou estender um pouquinho mais aqui, certo? Então é o meu nível do mar mesmo, certo? O meu nível do mar aqui será o meu ponto zero, o meu valor zero. Tudo que estiver aqui marcado acima do nível do mar, eu vou entender como altitude, certo? Altitude. Altitude. Altitudes positivas e o mesmo eu posso dizer aqui, altitude negativa para valores, né, que estejam abaixo do nível do mar, ou seja, submersos mesmo, né? Ou não submersos, desde que vocês vão ver nos próximos exemplos que na parte de terra tem como encontrar as altitudes abaixo do nível do mar, certo? Então veja, estamos aqui com a altitude já destacada, né? E temos aqui o pico, né? São montanhas aqui, você vê que quanto mais alto, mais frio, né? Por isso que aqui está representando aí como se fosse neve. E aí, ó, você veja que agora temos um ponto aqui, né, em terra já, que está a 1 quilômetro de altura, 1000 metros acima do nível do mar. E aí temos um outro ponto aqui na terra, já é montanhoso aqui, né? Começam as montanhas a 2 quilômetros e aí você vai tendo aqui na verdade ele está dizendo que a base da montanha é aqui. Então aqui ainda não seria a montanha, seriam pequenos montes, serras, serrotes, esses nomes que se dão para uma altitude menor. A base da montanha aqui, 3 quilômetros, e aqui o topo da montanha. Né? O topo da montanha a uma altitude de 4 quilômetros acima do nível do mar. Não confundir altitude com altura, certo? São duas coisas diferentes, tá? A altura é o que nós medimos, né? O que nós medimos tomando como base um valor que não necessariamente esteja a nível do mar, né? Como por exemplo, se você quer medir da base da montanha, que é aqui, ó, da base da montanha até o topo da montanha, né? Você teria aqui, ó, 4.000 menos 3.000. Então, da base até o topo você teria 1.000, aliás, 1 quilômetro ou 1.000 metros, porque cada 1 quilômetro vale 1.000 metros, certo? Então, a altura é isso. Você pode pegar ela de qualquer ponto e fazer essa subtração do mais alto, retirando o mais baixo. Isso é altura. Agora, quando falar de altitude, nossa relação tem que ser, né, em relação ao nível do mar, que é a altura, ou seja, a altitude zero, altitude zero, ok? Para frente está aí, eu estou mostrando o nível do mar zero, aí como eu acabei de mostrar nos exemplos anteriores, aí um ponto da Terra,
né? Em terra a 1 km, outro ponto a 2 km, a base da montanha a 3 km, o topo da montanha a 4 km, a altitude é de 4 km, né? Até o topo da montanha. A altura, como eu acabei de explicar, ela não leva em conta o nível do mar, ela leva em conta qualquer outro ponto que você queira, né? No caso aqui do nosso exemplo, ele pegou a base da montanha até o topo da montanha, né? Que foi essa retinha aqui, ó, que é essa altura aqui, justamente essa altura daqui até aqui, ó, certo? Ok? Então isso aqui é feito, né, subtraindo esses dois valores, 4 menos 3, que dá 1 km, 1 km, e 1 km equivale a 1000 metros. O mais importante é entender que a altura é uma coisa e a altitude é outra, né? A altitude eu tomo como referência o nível do mar, e a altura eu posso pegar de qualquer ponto, né, acima, aqui nesse nosso exemplo, acima do nível do mar. Por exemplo, aqui, ó, de um lugar, né, onde tem uma vegetação, até um lugar onde nem tem vegetação, né, um outro ponto aí já ficando mais elevado, eu posso medir a altura desse ponto para esse, ó, né, 2 menos 1, né, aqui, ó, 2 menos 1 dá 1 km. Ok? Então a altura eu posso medir em qualquer ponto, qualquer referência, e a altitude tem que levar em consideração o nível do mar. Ok? Então tá aí a altura, tá aí a altitude. E agora vamos falar de altitude negativa, porque no exemplo anterior, como vocês viram, nós só vimos aqui altitudes positivas, né? De 0 a 4 km, agora vamos ver altitudes negativas, né? Como eu disse, para trabalhar a altitude, nós temos que tomar como referência o nível do mar. Então aqui tem na imagem como se fosse o mar, essa parte aqui, né? Essa parte azul aqui seria, na verdade, o nosso mar. O nível do mar. O nível do mar é o que está na superfície dele, como por exemplo aqui está representado, não sei se dá para ver, isso aqui é uma letra A, tá? A letra A, para dizer que o ponto A é o nível do mar, ou seja, você vê que tem um naviozinho aqui, né? Tá meio embaçada, mas isso aí é um navio. O navio está na superfície da água, está no nível 0. E justamente eu estou puxando uma seta vermelha mostrando aqui, ó. É uma altitude chamada de altitude nula, ou seja, tem 0 metros, né? Por quê? Porque está a nível do mar, é uma altitude nula, tá? Aí temos outros pontos aí, né? Você vê que aqui embaixo, você pode olhar que está submerso, abaixo do nível do mar, na letra B, que é um submarino. Eu vou passar a imagem, vai mostrar ele. Justamente, olha, abaixo do nível do mar, nós temos aqui submerso, nós temos um submarino. Então essa altitude, tá aqui, ó, ela é uma altitude negativa, ela representa para nós profundidade. O lugar encontra-se submerso. É isso. Os outros pontos, ó, nós temos aí a altitude C, né? Ou seja, qualquer corpo, qualquer ser, objeto, algo que esteja aqui acima do nível do mar, ele está numa altitude positiva, né? A letra C aí. E reparem, né, se você pegar o nível do mar, como eu disse, né, ó, se você puxar aqui uma linha imaginária, ela vai estar aqui, ó, bem mais alta que qualquer ser, qualquer coisa, objeto ser que esteja aqui, né? Por exemplo, do lado da Terra, mas numa espécie de fosso, sei lá, vala, um vale, pode ser um vale, né? Que são essas partes mais baixas, né? São os vales. Ele está abaixo do nível do mar, embora não esteja submerso, né? Está em terra, né? Você vê que aqui tem um lagozinho, mas ele nem está no lago. O ponto D está representado aí em cima da terra. Porém, está abaixo do nível do mar. Isso é um exemplo bem interessante. Altitude negativa. Ok? Está aí, ó, altitude negativa. Então, a altitude negativa é o lugar situado abaixo do nível do mar, como está aí descrito, tá? Temos outros exemplos, agora a imagem fica um pouco melhor, né? Dá para ver rapidinho, deixa eu ver se eu falei alguma coisa. Não, isso aqui eu mesmo vou mostrando aqui com vocês, tá? Nós temos aqui um navio, ele está no nível do mar, você pode notar o nível do mar aqui. Temos aqui um ponto C, né? Em terra, porém está no nível do mar. Vamos pela ordem aqui, vamos pegar a letra A. Voltar aqui para pegar pela ordem. Na letra A tem uma representação de um ponto, né? Acima do nível do mar, correto? Ok, letra A. Letra B continua, embora esteja mais distante, continua acima do nível do mar, certo?
embora esteja bem distante do mar. Você vê que o mar já nem está por aqui. Na letra C, como eu falei, esse aqui está a nível do mar. Ou seja, aqui eu posso dizer que sua altitude é de 0 metros. Né? Esse ponto A, se eu pegar aqui, ó, tem um pontilhado aqui na escala dizendo que esse ponto A está a 100 metros acima do nível do mar. Inclusive esse ponto B também, né? Olha o pontilhado aqui, vocês podem ver que vem daqui, ó. Você tem uns valores aqui de lado, né? Você pode reparar que tem uma escala de valores aqui dizendo que a altitude está sendo medida em metros. Letra M de metros. Então o ponto B também está a 100 metros, 100 M. Ponto A, 100 metros. O ABC, o ponto C está aqui, ó, né? A 0 metros pela ordem. Letra D. Então temos aqui o ponto D, está sendo dito aqui que ele está numa depressão, que pode receber o nome de vales, né? Que é essa região entre montanhas, entre montes. Se nós puxarmos aqui a linha, né? Vocês veem que tem um pontilhado aqui, esse pontilhadozinho aqui, né? Esse pontilhado, ele está aqui num valor, deixa eu pegar aqui, entre 100, entre menos, ó, reparem que aqui o valor é negativo, porque, né, se não der para ver, eu vou colocar maior aqui, menos 50, e aqui embaixo um valor limite de até menos 100 metros. Menos 50, menos 100. Então, esse valor aqui, eu creio que ele esteja aproximadamente... Se aqui eu vou descendo ao encontro do 100, né, ele vai, na verdade, diminuindo, né, porque números negativos, à medida que o módulo, que é o valor sem sinal, né, sem o sinal, ele aumenta, na verdade o número vai ficando menor. Então eu creio que isso aqui deve ser algo em torno de menos 70 metros. Né? Estou caminhando aqui, né, veja que a minha referência aqui eu tomei o 50, que era o valor que tinha disponível, né? Então eu estava aqui no valor 50, e para chegar até aqui, ó, que é esse tracejado, né? Ou seja, daqui, essa distância daqui para cá, eu acrescentei aí mais uns 20. Aproximadamente eu diria que esse o meu ponto D está a menos 70 metros, é só um valor aproximado. E por último o ponto E, né? Então veja, deixa eu apagar um pouco aqui, né? Eu tenho aqui menos 50, tá? Dá para vocês verem aí. Nós estamos aqui no valor, né, 50, menos 50, e aqui para o zero. Então, o meu ponto E, se eu puxar um pontilhado aqui, ó, ele vai atingir um valor antes do valor 50. Eu poderia dizer aí que seria aproximadamente 40, concordam comigo? 40, 45, alguma coisa desse tipo, menos 45 metros, ok? Então é isso. Né? Você vê uma coisa aqui, só para mostrar, tá aqui, ó, nível médio das águas do mar. Se eu tivesse um ponto aqui também, né, por exemplo, aqui perto dessa árvore, eu teria um ponto aí, se eu for olhar lá no meu gráfico, vocês podem olhar aí que seria um ponto a 0 metros, ou seja, está a nível do mar, né? Está na mesma altura das águas do mar, embora elas estejam bem distantes. Então é assim que se vê a altitude, né? Então é isso. Ó. Você repare que a altitude ela é sempre uma medida na vertical, né? Você vê que as medidas são assim, na vertical, né? São medidas verticais. Né? Por isso que a nossa barrinha aqui, como eu falei, né? A nossa escala, que são onde estão os valores numéricos, ela é uma escalazinha assim em pé. Né? Essa escalazinha em pé, justamente, né? Para trabalhar a questão de altura, né? Por exemplo, do ponto A aqui até o nível do mar, né? Olha, reparem bem aqui que o ponto A está em cima de um monte aí, né? Você tem uma altura, né? Você tem uma altura aqui que eu vou chamar de, vou fazer assim, altura, vou escrever o nome altura aqui, justamente, né? Quem está aqui neste ponto aqui deste monte, né? Está a nível do mar. E aí eu vou subindo nele e lá em cima eu vou estar a 100 metros, né, do nível do mar. Por isso, é uma medida de altura vertical, né? Os números positivos, altitude, né? Os números positivos, os números negativos e o zero também são usados para indicar medidas de altitude. Isso aí nós vimos agora.
essa é a grandeza que indica a medida vertical, né? A medida vertical entre o ponto da superfície terrestre e o nível do mar. Vimos tudo isso, né? Medidas de altitudes acima do nível do mar são indicadas por números positivos e medidas de altitude abaixo do nível do mar são indicadas por números negativos. Também vimos isso, ótimo. Aí temos aí um exemplo, né? O ponto mais alto da superfície da Terra, superfície terrestre, é o Monte Everest. E aí já fica como informação para vocês, está aqui, ó, Monte Everest, uma foto de 2017. Né? Ele fica entre a China e o Nepal e com uma medida de altitude de aproximadamente 8.840 metros acima do nível do mar. Né? Se é acima, nós poderemos já, lembrando aí, ó, colocar o sinal positivo, né? 8.848 metros, é menos de 1 quilômetro, né? Menos de 1 quilômetro, porque 1 quilômetro são 1.000 metros, mas é muita coisa, viu, gente? Aliás, perdão, opa, falha, aqui tem 8.848, são 8 quilômetros, quase 9, desculpa, gente. E o ponto mais baixo é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas, cuja medida de altitude é de aproximadamente 11.034 metros abaixo do nível do mar. Se é abaixo do nível do mar, olha aí, o sinal tem que ser negativo. E interessante isso aí, ó, porque o ponto mais alto ele só está a 8.000 metros. Quase 9.000. Porém, o que está mais baixo, né, que essa medida negativa abaixo do nível do mar, ele é muito maior, é 11.000 metros. Então tem 11 quilômetros, enquanto que o outro, se nós arredondarmos, teria 9. Ele teria aproximadamente 2.000 metros a mais, ou seja, 2 quilômetros a mais. Muito interessante. Temos aí também a questão do fuso horário. Mais uma vez, para fortalecer aí essa ideia de que entre esses números usados, né, nas medições, há sempre, né, não há sempre, mas normalmente. Né? Aliás, ao falar de números, nós temos sempre que ter a referência do zero, ok? Portanto, está aí, ó, vocês escutam falar muito em fuso horário, mas está aí, né? Nós temos aí o mapa mundial, né, o mapa mundi, a representação de todos os continentes. Não sei se está todos aí, faltam os continentes, né? Faltam os polos aí, né? Mas temos aí, ó, aqui embaixo da imagem, vocês podem ver uma escala numérica, né? Onde aqui eu tenho o zero, né? O meridiano, né? Chama de meridiano, essas linhas aqui na vertical. E temos aí o zero passando, exatamente o zero passando aqui por cima da África e por cima da Europa, né? Aqui vai estar pegando por aqui Londres, tá? Por isso eu já estou falando, né? E aí vamos ver que os outros países, vocês vão vendo aqui fusos horários negativos. Ó. Reparem aqui, ó, menos 1, vou colocando aqui menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E aqui do lado direito, fusos horários positivos. Mais 1, mais 2, mais 3, certo? E isso aí representam horas, certo? Por exemplo, aqui, ó, quando tem aqui menos 1, é 1 hora a menos, menos 2. Menos 2 aqui é 2 horas a menos em relação ao fuso horário aqui, Europa, África, certo? O fuso horário 0, certo? O fuso horário 0, que é o fuso horário que a gente chama de fuso horário central, né? Aí nós estamos pegando aí, eu estou mostrando aí para vocês, né? Acabei de circular, justamente aqui o mapa da América do Sul, né? Onde nós estamos, e aqui temos aqui o nosso mapa, o mapa do Brasil aqui, ó, né? Esse mapazinho aqui, ó, dentro do mapa da América do Sul, né? E está caindo aqui, você vê que no Brasil ele consegue pegar vários fusos horários, 2 horas a menos aqui nessa parte aqui, ó, do Nordeste, né? Ou 3 horas a menos em relação, por exemplo, ao fuso central, né? Fuso 0. E nós que estamos aqui no Rio Grande do Norte estamos exatamente aí a 3 horas a menos de um país que vai estar lá na Europa, como por exemplo em Londres. Aqui, ó,
Já em quem está aqui no Amazonas, vai ter 4 horas a menos em relação ao fuso lá de Londres, Europa, África, certo? É isso, ó. O que eu falei, né? Nós temos vários pontos do Brasil, né? Em que nós vamos tendo vários fusos horários, ó. Por quê? Justamente porque na divisão do globo, os meridianos estão passando aqui, ó. Vocês veem que são essas barras aqui, ó. Então, por exemplo, em relação lá ao fuso horário lá zero, que é o que pega a Europa, quem tiver aqui no Nordeste está 2 horas a menos, né, do fuso GMT, né, que é o fuso central, que é o que passa pela África e pela Europa. Temos aqui quem está mais para o centro do Brasil, né? O Sudeste também, ó, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, está 3 horas a menos do fuso zero. Quem está aqui na parte norte, né, está a 4 horas a menos. E também temos aqui quem está, por exemplo, aqui no Acre, nessa parte do Acre, aqui no finalzinho, Acre, e também aqui, parte aqui do Amazonas, né? Nós temos aqui 5 horas a menos. Então, olha, reparem que temos 4 fusos horários no Brasil em relação a quem? Ao fuso horário central mundial, o fuso zero, certo? Nós temos aqui, por exemplo, né, vou pegar aqui para vocês, se são lá em Londres, por exemplo, 7 horas da manhã, né? Que horas nós... Perdão, se são lá em Londres 10 horas da manhã, que horas nós teríamos em Brasília, né? Então, olha, repara aqui que Brasília, eu vou voltar aqui no mapa do Brasil, ó, Brasília, ela está a 3 horas a menos, está mostrando aqui, ó, menos 3, não dá, se não der para ver, eu estou acendendo aqui, ó, menos 3 horas, ou seja, 3 horas a menos. Então, se lá em Londres, onde é que vai estar Londres, ó? Londres vai estar aqui, ó. Vamos lá pegar o fuso horário zero. Vamos dizer que Londres esteja aqui, certo? Deixa eu ver se eu já tenho... Ah, tá aqui. Não. Pronto, ó Londres aqui, ó. Justamente, Londres. Mas eu vou pegar naquele mapa para vocês perceberem, né? Então tenho aqui Londres, né? Vou puxar uma seta aqui para mostrar. E tenho aqui Brasília. Brasília aqui, ó. Brasília vai estar aqui em menos 3. Eu acho que eu peguei mais... Então vamos pegar, ela vai estar mais aqui. Ela tem que estar aqui, ó. Certo? Ela vai estar mais por aqui. Talvez não tenha uma precisão nesse mapa aqui. Mas tudo bem, ela está até aqui, menos 3. 3 horas a menos. Então se aqui em Londres for 10 horas, aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília eu vou ter que horas... Eu vou retirar, se são 3 a menos, 10 menos 3 fica 7 horas da manhã. Então é isso. Por isso que se fala tanto aí nos jornais. E aí você, tendo esse conhecimento, você acompanha com mais facilidade essas informações, certo? Aqui também temos aqui um exemplo de Berlim, né? Então eu circulei aqui Berlim e circulei aqui o Rio de Janeiro, para mostrar que, por exemplo, quando um jogo de futebol é realizado aqui no Rio de Janeiro, e ele é realizado às 17h30, né? 17h30, que são 5 horas da tarde, né? 5h30 da tarde. Berlim, ele está a 5 horas a mais, né? Por que a mais? Ó? Porque nós conseguimos ver justamente aqui, ó, se olharmos o mapa, nós vamos ver pelos meridianos. Ó, de um meridiano aqui a outro, cada um é 1 hora, né? Que é essa região aqui entre os meridianos. Ó. Eu tenho essa primeira região 1 hora, tenho essa segunda região aqui 2 horas, entre um tracinho e outro, tem outro tracinho aqui, mais 3, tem outro tracinho aqui, mais 4, e tenho esse tracinho aqui onde Berlim está dentro. Então são 5 horas. Então se você pega 17 e soma mais 5, você vai ter 22 e 30, que é 10h30 da noite. Ok? Então é isso. Um jogo de futebol realizado à tarde no Rio de Janeiro, né? Tardinha, né? Quase escurecendo. Lá em Berlim já vai estar noite plena, total, 10h30 da noite. 22h30, né?
Então tá aí o mapa com seus fusos horários, essas barrinhas aqui, essas linhas vermelhas aqui são os fusos horários. Eu tenho aqui no meio o meu fuso horário 0, né? Tá aqui o meu fuso horário 0 e os vários, é só ir somando aqui uma hora para cá, para a esquerda vai ser negativa, aquela ideia que eu lhe disse, né? Vão ser horários, vai ser de 1 em 1 hora, né? Entre cada traço desse aqui você vai ter 1 hora a menos, né? São valores negativos para a esquerda e para a direita valores positivos. Lembra da nossa imagem? Né? Se eu tenho aqui valores para a esquerda, eles são negativos. Se eu tenho aqui valores para a direita, eles são positivos. E o zero aqui no meio dividindo tudo. Temos essa mesma ideia na temperatura, certo, pessoal? E para falar de temperatura, é muito comum usar o termômetro, né? Os nossos termômetros aqui no Brasil, eles medem a temperatura em graus Celsius. Ó, tá aqui, ó, graus Celsius. Como é que eu falo e como é que eu represento? Né? Aquela bolinha, quando ela está aqui ao lado do C maiúsculo, é grau, se lê grau Celsius. Está aqui, ó, grau Celsius. Celsius é o nome da pessoa, né? Do cientista aí que trabalhou e deu nome, né? Deu nome a essa descoberta dele, a essa medição efetuada por ele. Dizemos assim, a medida de temperatura em que ocorre a passagem da água do estado líquido para o sólido em determinadas condições corresponde a 0 grau Celsius. Quer dizer que se a água, né, está líquida e ela atinge 0 graus Celsius, ela já passa para o estado sólido, ela começa a congelar. Né? As medidas de temperatura maiores do que 0 graus, ou seja, né, maiores acima, né, são positivas. Por exemplo, vamos lá, nós temos aqui mais 3, mais 1,5 graus Celsius, mais 12, mais 31, e também podemos dizer que elas são mais quentes, né? Mais quentes, por quê? Porque, como ele disse, são medidas, né, positivas, né? Acima do zero, tá? Ó, vou pegar aqui e situar vocês aqui nesse termômetro. O zero está aqui, ó, puxei a setinha para vocês verem, né? O zero está aqui, né? Eu estou um pouco em dúvida aqui se a minha imagem está em cima, né? Eu vou tentar colocar esse termômetro numa outra posição para vocês. Então, dei uma invertida aqui na imagem. E agora sim, o que eu queria mostrar para vocês é aqui o meu termômetro. E agora eu já selecionei aqui a marcação 0 no termômetro. Esse termômetro aqui, ele tem um fluido vermelho. Normalmente esses fluidos são à base de mercúrio. E esse fluido vermelho está aqui na marcação 100. Você vê que o vermelhinho aqui está marcando 100. E esse 100 é 100 graus centígrados, certo? 100 graus Celsius, tá? E quando ele está marcando aqui o 100, tem uma descrição aqui ao lado dizendo medida de temperatura de ebulição da água. Em outras palavras, né, essa ebulição aqui quer dizer que ela está fervendo, né? Nós costumamos falar que a água está fervendo. É quando ela entra em ebulição, começa a formação de bolhas. Uma outra marcação aqui, né, essa seta verde está marcando aqui um valor entre 30 e 40, que deve ser ali 38. Então ele está falando aqui que é a medida de temperatura normal do corpo humano, 37 graus. Seria uns 37 graus. Eu falei 38, mas 37 graus. Então é isso, é a temperatura normal aí, né? Como eu falei, temperatura normal do corpo humano aqui, ó. Se essa marcação vermelhinha estivesse aqui onde a seta verde está, isso aí seria o equivalente a 37 graus Celsius, ok? Vou colocar aqui maior, 37 graus Celsius, que é a nossa temperatura normal. E sim, aqui, deixa eu colocar aqui 100 graus Celsius, né? 100 graus Celsius, tá? E aqui a marcação 0, medida de temperatura de solidificação da água do mar, 0
perdão, solidificação da água a nível do mar, certo? Quer dizer que assim, quando um local está acima ou abaixo do nível do mar, ele vai ferver numa temperatura, perdão, tanto ele vai ferver como ele também vai solidificar em temperaturas diferentes dessa. Lembrando, essas temperaturas aqui que eu estou falando, 100 graus e 0 graus, elas são a nível do mar, né? Mas as variações são muito poucas, nós vamos adotar essa forma mesmo, esses valores, certo? 100 para ferver, né, que é ebulição, e 0 graus para solidificação, que é estado sólido, gelo, né? Então, aqui, voltando para esse ponto, as medidas de temperatura menores, ou seja, abaixo de 0 graus, né, menores de que 0 graus, como é o exemplo, se nós olharmos aqui no termômetro, tem uma marcação aqui, menos 10, né? Então, né, elas serão negativas, né? Por isso, menos 10 lá no termômetro. Por exemplo, valores como menos 4 graus Celsius, menos 1 grau Celsius, menos 0,5 e menos 10,8 graus Celsius. Também podemos dizer que elas são mais frias, né? Mais frias do que o zero, né? Então, aqui, algumas conclusões. Que números negativos sempre aparecem com o sinal de menos, números positivos aparecem com o sinal de mais ou sem o sinal. Quer dizer o seguinte, ó, se um número é negativo, ele sempre tem que aparecer com o sinal, certo? Por exemplo, a temperatura aqui, como foi dita aí, ó, menos 4 graus Celsius. Esse menos, né, ele é obrigatório quando o número ele é negativo. Já quando os valores são positivos, por exemplo, como foi mostrado aí, mais 3 graus Celsius, ele tanto pode vir mais 3, como pode vir assim apenas só 3 graus Celsius. Ou seja, o sinal de mais pode aparecer, como aqui, como também pode não aparecer, e ainda assim estamos falando de temperaturas positivas, certo? O zero não é um número positivo nem negativo, certo? Então esse zero aqui que ele divide, né, que nós estamos tanto falando nele, que ele é o divisor, fica ali no meio, ele nem é positivo e nem muito menos negativo. Ele não vai ter valor, aliás, não vai ter um sinal, nem para mais nem para menos, certo? Então o sentido aí, ó, como eu falei, os sentidos, né? É claro que eu vou ter como referência um zero, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar uma barrinha mais reta. Quando eu tenho um zero aqui na minha divisão, no sentido horizontal, né? Horizontal é essa barra aqui, como se fosse a linha do horizonte, né? Horizontal. Então, o sentido, olha, mais uma vez, o esqueminha de cores, né? Cores vermelhas para representar o negativo, negative, e positive, que é o positivo, né? E o verde, ou poderia ser azul, para o positivo. A setinha está apontando aqui para a esquerda para dizer que negativos são o que tiver à esquerda do zero, nesse sentido aqui, ó, certo? Então, tudo que tiver nesse sentido, para o lado esquerdo do zero, será negativo. E a setinha verde aqui embaixo, né, aqui, ó, mostrando que tudo que estiver para a direita, a seta verde está apontando para a direita, percebam aqui, ó, para dizer que tudo que, como ela aponta para a direita, quer dizer que tudo que estiver à direita do zero será positivo, certo? E agora, o mesmo esqueminha de cores, quando o sentido for aqui, ó, vertical. Sentido vertical, eu vou colocar aqui a minha barra, como era lá no termômetro. Vou colocar aqui uma escala de divisão, né, onde vão estar valores numéricos. Eu vou colocar meu zero mais ou menos aqui pelo meio, mas não precisa ser, basta que eu coloque o zero em algum ponto. Eu vou saber que, olha aqui a setinha, setinha para baixo são valores negativos. A setinha vermelha, né, normalmente a cor vermelha representa o negativo, certo? Então quer dizer o seguinte, que o que estiver para baixo, abaixo do zero, serão valores negativos, certo? Da mesma forma, a setinha verde aqui mostrando, apontando para cima, por quê? Porque valores que aparecerem na escala aqui, ó, acima do zero, esses valores serão positivos, ok? Também esse entendimento de positivo e negativo ele é aplicado no mundo, né, nos valores monetários, o que se refere a dinheiro, né? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui que Marta tinha
250. Olha como está representado um valor monetário. Um R maiúsculo, né? Porque nós estamos com a moeda reais, né? Um cifrão, né? Que é esse símbolo praticamente universal para o dinheiro, né? Na verdade, em vários países não é universal, não sei. Mas aqui nós usamos para o dinheiro, né? Então, ó, 250, né? Ela tem 250 na conta bancária, está sendo dita aí. Note que depois da vírgula, por se tratar de um valor monetário, são usados ainda dois números, né? Mesmo que seja 00. Então diz aí que ela tinha na conta bancária R$ 250. Olha que eu já destaquei aqui de verde, né? Eu coloquei na cor verde porque se está na conta dela, ela tem na conta, é um número positivo, né? Tá aqui, ó, mostrando. É um número positivo. Se está na conta dela, se ela tem isso, né? Em sua conta, é um valor positivo. Portanto, eu já dei um destaque aqui na cor verde, né? Ao pagar um boleto, né, continuando a dizer, vamos dizer que ela pagou um boleto. O boleto, né, é uma representação de uma dívida, né? É um documento que você normalmente vem com um código, uma numeração, e você vai lá, paga, né? Bom exemplo de boleto são papéis de água, papéis de luz, que eles vêm com aqueles códigos, e aí você vai em qualquer local, ou hoje muito utilizado o aplicativo, né? Você lê lá com o próprio, né, dispositivo, você já lê aquele código e aí entra no aplicativo do banco, ele já faz aquele pagamento, e aí quando você paga, dependendo do valor, ele já vai dar o valor final, né? Quer dizer, ela pagou um boleto e ficou com um saldo negativo. Muita atenção para essa palavra, né? Negativo. Saldo negativo, quer dizer, quando eu digo saldo, é o que eu tenho na minha conta. Aí eu tenho que dizer se esse saldo é negativo ou positivo, que eu posso ter na minha conta. Quando eu não falo nada e eu digo que eu tenho na minha conta, eu estou dizendo que ele é positivo. Mas quando eu quero dizer que eu tenho na minha conta e é negativo, quer dizer que na verdade eu não tenho, eu vou estar devendo. Então a palavra saldo por si, né, se eu não falar em negativo, ela vai representar o positivo. Porém, quando eu digo saldo negativo, eu estou dizendo que a minha conta, eu fiquei com o débito, eu fiquei devendo, né? Eu fiquei devendo ao banco, vamos dizer assim. Então ela pagou, né? Ela pagou o boleto e ficou aqui, ó, a informação daqui até aqui, ó, saldo negativo de R$ 60 na conta, né? Aí, ou seja, se o saldo é negativo, a própria palavra negativa já me diz que eu tenho que colocar um sinal aqui, ó, sinal negativo. Então vai ficar menos 60, que é um número negativo, né? Verdade? Então raciocinem comigo aqui, ó. Se ela tinha na conta dela R$ 250 positivos, né? E no final das contas ela ficou com um saldo de menos, vou colocar um menos bem grande aqui, ó, menos quanto? Menos R$ 60. Puxa. Então quer dizer que esse menos está dizendo aqui, ele nos diz que ela agora deve ao banco R$ 60. Ela tinha lá 250 que era dela, mas agora ela tem que pagar R$ 60. Quer dizer o seguinte, o banco deu um crédito a ela de R$ 60, não é verdade? Então me digam aí vocês, quanto, deu uma pausa aí, raciocínio e me digam, quanto era esse boleto? Já que ela tinha 250 e ainda ficou devendo 60, quanto era esse boleto? Né? Então eu posso imaginar o seguinte, eu posso fazer o seguinte, para quem deu pausa, pensou, raciocinou, chegou na resposta, volta para cá para o vídeo. E aí eu posso imaginar o seguinte, ela tinha 250, mas ela ficou devendo 60. Ficou devendo é negativo, mas eu vou tratar, né? Eu vou tratar que para ela ficar devendo 60, eu vou somar esses 60 aqui para ver aqui, ó. Vou tratá-los como se ele fosse positivo, eu vou fazer aqui uma soma, né? 0 mais 0, 6 mais 5, 11, vem 1 para cá, 3, 310. Então, este boleto custava 310, né? Era um boleto no valor aí de R$ 310. Vou colocar aqui os dois zeros, né? É assim que se representa, justamente porque aí eu fiz aqui, na verdade, esse cálculo da forma inversa, né? Eu tratei o 60 como se ele fosse positivo para poder chegar no valor do boleto, que não foi dito aí, né? Então quer dizer que se ela devia 310, e aí vamos fazer a subtração, ela pagou aqui com 250, eu vou fazer a subtração, né?
Só verificando a minha resposta, né? 0 menos 0, aqui é 1, mas fica como se fosse 11, 11 menos 5 aqui embaixo, 6, então vem 1 aqui para o 2, fica 3, 3 menos 3, 0, R$60. Justamente, então confirmado, esse era o boleto que ela devia, né? Tinha que pagar, pagou com 250 e ainda ficou devendo, o banco deu lá, ela não tinha os 310, mas o banco aceitou o pagamento, porém deixou a conta dela negativa. Agora ela tem que ir lá e fazer um depósito de R$60. Para quê? Para ficar zero, para não ficar devendo nada, porém também não vai ficar com saldo de nada, vai ficar com saldo zero. Aí é um pouco, né, da história, a origem dos números negativos, né, quando eles surgem, né? Provavelmente surgiu na China há 220 anos a 202 anos antes de Cristo. Isso é o que relata a história. Pode ser que tenha surgido muito antes, na verdade, e ninguém tenha relatado. Então, esses números da história, eles são apenas números do que foi relatado, né? Não quer dizer que tenha sido descoberto, né? Alguém pode ter tido a ideia pode não ter registrado. E aí outras pessoas em outros lugares do mundo também descobriram, como na Índia. Ou seja, o ser humano espalhado pelo mundo, não quer dizer que uma pessoa vai ter uma ideia. Muitas pessoas têm a mesma ideia ao mesmo tempo, né? Quando você ouvir falar que alguma coisa foi inventada em um lugar, pode pesquisar que em outro lugar alguém está tendo a mesma ideia. Ou as próximas ideias também serão assim, outros terão ideias iguais, né? Aqui, como eu disse lá, que voltaria para as respostas das nossas perguntas, mas eu já tratei de responder, né, com vocês. E aí entramos aqui no conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto dos números inteiros. Já que nós já estamos aí habituados a esse conhecimento de número negativo, nós já podemos falar dos números inteiros, que são números, né? Que são números, essa palavra inteiro, né? Ela para nós está dizendo que o número ele não possui vírgula, né? Se ele é um número inteiro, ele não possui uma vírgula. Esses são números que não possuem vírgula, tá? É um número inteirinho, como se diz. Não é quebrado, não é em pedaço, não é a parte de um número, não. Ele é o número inteiro. É 1, 2, 3, 4. Mas também números inteiros podem ser números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para nós chegarmos até o número inteiro, né, o conjunto dos números inteiros, né, esse conjunto dos números inteiros, já vou adiantando aqui que ele é representado por uma letra Z. Não é uma letra Z qualquer. Ela tem uma barra dupla aqui, ó, vou mostrar para vocês. Certo? Essa parte do meio ela tem uma barra dupla. Essa barra dupla é para eu não confundir com Z lá do meu alfabeto, lá, certo? É para eu saber que é um Z? Sim, eu sei, mas é barra dupla, então está falando de um conjunto de números, tá? Os conjuntos, eles normalmente têm essa barra dupla. Aqui, né, então, primeiramente, para eu chegar lá nos inteiros, eu começo mostrando para vocês os naturais, está aqui, destacado em amarelo. O conjunto dos números naturais, está aqui a palavra naturais, ó, vou circular. Ele é representado por esses números aí, que são números apenas positivos, né? Note que nessa primeira representação não aparecem os sinais de mais, né? Não aparecem os sinais de mais, só... E eles começam no zero, justamente porque, lembra do que o zero ele divide, ele fica lá no meio dos negativos e dos positivos? Aqui não ocorre os negativos, mas ocorre o zero. Eu só tenho, como aquela setinha mostra, né, para a direita, todos os que estão à direita do zero serão números positivos. Você entendeu isso aqui? Você vai para frente. E também foi dita a última informação que quando o sinal é de mais, ele pode não aparecer, que é o caso aqui, né? Esse primeiro conjunto aqui, o dos naturais, essa primeira representação que está aqui em amarelo, eles não estão com o sinal, né? Vocês podem ver aí, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aí, ó. Eles não aparecem aqui com os sinais. Ó. Você tem o zero, mas não tem, nos naturais não aparecem números negativos, certo? Beleza? Então você só vai ter aqui a setinha apontando para a direita. Tudo que estiver à direita do zero é positivo, nós já sabemos disso. Então, para frente. Agora aqui embaixo, né? Aqui embaixo, nós estamos mostrando o mesmo conjunto dos números naturais, tá? É o mesmo conjunto, porém agora nós estamos aqui, o autor, né? Ele traz aqui a representação agora dos números, o mesmo conjunto que está lá em cima, porém com os sinais de mais.
Ó, lembrando que o zero ele não recebe o sinal, não é verdade? Está aqui, o meu zero ele não recebe o sinal. Os outros podem ter os sinais, né? Como também mostra aqui em cima, podem não ter. Normalmente vocês vão ver dentro do conjunto sem o sinal, como está aqui de amarelo, no amarelo destacado. Não vai ter o sinal. E lembrando que assim como o Z, o N também tem a barrinha dupla aqui, né? Vocês estão vendo, vocês estão percebendo aqui, ó. Percebam que aqui o meu N ele tem a barrinha dupla, essa barrinha dupla aqui, ó, aqui também. Ele é o N do alfabeto, mas com a barrinha dupla para dizer que estou falando de um conjunto dos naturais. Né? Então dizemos que os naturais correspondem aos números inteiros positivos com o zero. Observe agora o conjunto dos inteiros negativos. Tá? Então tá aqui, ó, inteiros, são inteiros, sim, não tem vírgula. Lembrando que eu falei que o número não tinha vírgula, aí você olha para cá nos naturais e essas vírgulas estão fazendo o que aqui? Essas vírgulas elas são apenas separadoras, né? Note que depois da vírgula tem um pequeno espaço, você nota que o número não está encostadinho aqui, tem um vãozinho aqui, é como no português. Depois da vírgula ela dá um espaço para o próximo caractere que vai aparecer, o próximo símbolo que é o número 3. Então essa vírgula aqui ela não faz parte do número, ela está apenas separando o número do próximo número, do número seguinte, do sucessor, né? Então vamos aqui, ó. Aqui já começa a falar de números inteiros. Inteiros por quê? Porque não tem vírgula, lembrando que a vírgula que aparece aqui ela não é do número, o número aqui é menos 6, ó. Note que tem uma reticência aqui para dizer que esses números eles são infinitos. A reticência é para representar que o número ele é um número embora você pense no número, sempre vai ter um outro aqui, no caso menor, né? Por que menor? Aí eu vou falar para você porque a reticência está no lado aqui, eu estou dizendo que é no lado menor. Porque números, quando eles vão se distanciando para o lado esquerdo do zero, eles vão sempre ficando menor. Então, note que se eu estiver indo para o lado direito, ó, de menos 6 para menos 5 aumenta para menos 4, aumenta para menos 3, aumenta para menos 2, aumenta para menos 1, até chegar no nosso zero, que está aqui representado, né? Representado, vou deixar bem no centro aqui, né? Conjunto dos números inteiros completinho. Completinho, quando eu digo completo, não dá para dizer, não dá para mostrar esse conjunto completo, porque ele é um conjunto infinito. Deixa eu dar um destaque aqui, ó. Esse conjunto ele é infinito aqui do lado esquerdo, ou seja, tem infinitos números que são menores do que zero. E tem aqui do lado direito, o lado do crescimento positivo, né? Infinitos números para a direita do zero. Olha. Onde está o zero? Olha, vou dar um destaque aqui. Né? Está aqui o meu zero. Está no meio? Sim. Posso dizer que sim, porque eu coloquei começando aqui do infinito negativo, né? Do lado infinito negativo, até o infinito positivo. Aí eu coloquei um 6 aqui positivo e coloquei um 6 aqui negativo. Ó. Então ele está bem no centro dos dois números 6. 6 negativo e 6 positivo. Lembrando que, novamente, aquela ideia que a gente já vem trabalhando. O que estiver do lado direito é positivo, ele cresce. Né? Ele não só é positivo do lado direito do zero, como tudo que vai aparecendo nesse sentido aqui para a direita, quer dizer que vai crescendo. E tudo que estiver à esquerda do zero, todos os números que aparecerem à esquerda do zero, ele está negativo, ele está diminuindo, certo? Tudo que for aparecendo aqui ao lado, se eu tomar como referência o zero, reparem, prestem muita atenção nisso. Se eu tomar como referência o zero, tudo que estiver à esquerda é negativo, tudo que estiver à direita é positivo. Tudo bem? Agora eu posso fazer essa comparação. Se eu tirar o zero da jogada e for comparar dois números em si, né, separadamente, daqui a pouco eu vou falar disso, para não confundir, eu vou deixar quieto agora, né, mas daqui a pouco eu vou falar como é que a gente faz essa análise de crescimento, se o número está crescendo ou diminuindo, sem comparar com o zero. Basta que por enquanto você entenda que se eu estiver levando em consideração o zero, tá? Aí sim, tudo que estiver à esquerda é negativo e tudo que estiver à direita do zero é positivo, tá? Então está aqui o conjunto Z aqui embaixo, agora só que aqui, qual a diferença aqui? Ó? Porque aqui os números nós colocamos aqui o sinal de mais, que nem precisa, porque nós sabemos que o sinal de mais ele pode ser retirado, como está aqui em cima. Já o negativo, ó, é obrigatório permanecer, tá beleza? É isso.
Então, aqui, ó, observe que menos 4 é um elemento de Z, mas não é um elemento dos naturais, né? Quer dizer o seguinte, eu vou dar uma circulada nele aqui, ó. O número menos 4, ele pertence ao conjunto dos inteiros. Por quê? Está aqui ele, ó. Ele é um número negativo. Mas ele não é um elemento dos naturais. Justamente lá nos naturais, lá em cima, onde nós começamos aqui nos naturais, não cabem números negativos, ó. Não cabem números, aqui só os positivos. Portanto, né? Portanto, nós podemos usar essa linguagem aqui, vocês vão ver aqui embaixo, ó. Menos 4 pertence a Z. Como é que eu coloco essa para não escrever essa frase todinha, toda aí completa? Eu vou só colocar assim, ó. Menos 4, em vez de colocar a palavra pertence, eu coloco esse símbolo aqui, ó. Que é o quê? É um E arredondado aí, ó. Pertence. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, tá vendo? Ó? Menos 4 pertence a Z. Mas, aos inteiros, né? Z são os inteiros. Mas menos 4, logo aqui embaixo está dizendo, ó, ele não pertence ao conjunto dos naturais, como nós acabamos de ver aqui, ó. Tá aqui, ó, menos 4, ele não pertence a esse E, o mesmo E, porém agora ele está tracejado, cortado, né? No vulgar é cortado, mas ele está com um traço. A linguagem vulgar diz cortado, mas ele está aí com um traço que representa a negação da informação, né? Se sem o traço é pertence, com o traço ele é negação, ele não pertence, tá? Justamente, ele não pertence aos naturais, como nós vimos aqui, ó, lá no começo, nos naturais só pode ter número positivo, ok? Então é isso. Agora nós temos aqui a representação da reta numerada. Bom, mas esse é um assunto que eu quero continuar com vocês na próxima aula. Por hora, nós ficamos até este ponto. E por hora é isso, pessoal. Agradeço a vocês que assistiram até aqui. Fico muito grato por ter chegado até mais uma aula, né, com vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e nos vemos na próxima.